Clarissa, quando ocorre uma acariação, é na tentativa de você chegar a um resultado, avançar, né? Avançar, ó. A Elisa está dizendo uma coisa, a Clarissa outra. Vamos conversar e avançar para ver com quem está a verdade. Conseguiram avançar? Eu não vejo um avanço significativo, Elisa. A gente viu os dois lados reafirmarem, na essência, ao menos, o que vinham dizendo desde o início desse processo, ao longo dos depoimentos que foram prestados anteriormente. Claro, existem ali alguns pontos de divergência, algumas contradições que ficam um pouco mais evidentes. Algumas delas acabam jogando um pouco a favor da defesa do general Walter Souza Braga Neto, pensando na estratégia que foi desenhada desde o início pelos seus advogados, que era a de tentar identificar inconsistências nas falas de Mauro Cid para tentar descreditá-lo de alguma maneira. Então, um primeiro ponto que eu acredito que pode sim ter servido um pouco a esse propósito, pelo menos veio na linha do que era pretendido pelos advogados de Braga Neto, é tentar jogar algum tipo de nebulosidade em cima daquela polêmica sobre a entrega de dinheiro. Quando o Mauro Cid custa dizer exatamente onde foi o local em que o dinheiro foi entregue ou não, quando ele tem alguma dificuldade ali de explicar como ele soube dos valores que estavam ali dentro da tal sacola de vinho, esse tipo de elemento acaba servindo aí ao que pretendia, ao menos, a defesa de Walter Braga Neto. Pelo menos isso foi absorvido pelos advogados dele e reverberado após a sessão, após a acariação. A gente acompanhou durante o Bastidores CNN ontem a transmissão ao vivo da fala do José Luiz de Oliveira Lima, advogado de Braga Neto, apontando ali que Mauro Cid teria deixado claro que estava mentindo. Essa é a argumentação, essa é a versão de Braga Neto. Mas na defesa, do lado da defesa de Mauro Cid, a gente também observou ali um movimento muito claro de reafirmar tudo o que foi dito pelo tenente-coronel, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, alegando que apesar de um ou outro ponto que talvez ainda tem alguma nebulosidade por conta de uma questão de memória ali, né? Essa argumentação que fica no ar, a essência do seu depoimento está confirmada. Então, no caso de Braga Neto e de Mauro Cid, me parece muito evidente que a gente teve uma reafirmação das versões apresentadas até agora, sem que nenhum dos dois lados conseguisse derrubar de alguma forma a versão alheia. Mas tem toda a questão política aí por trás disso tudo. Muita gente passou a disseminar ontem as informações a respeito do clima em que essa acariação se deu. Tem a questão de Braga Neto ser um general diante ali de um tenente-coronel, então aquela polêmica se ia ter continência, se não tem continência. Imagina, é uma circunstância ali em que há uma hierarquia militar que se apresenta. Numa condição diferente, ali você está no Supremo, aí você tem a hierarquia e ao mesmo tempo você tem uma igualdade, porque são duas figuras, tem uma relação pessoal também, porque havia uma relação entre as famílias, né? Braga Neto era próximo do pai de Mauro Cid, mantinha uma relação, tem aquela ideia de que ele viu Mauro Cid crescer, então aquilo tudo tem um componente político forte que acaba dando para essa acariação uma projeção estratégica para os advogados relevante. Só um último ponto, se eu puder me alongar, sei que eu já estou falando um pouco demais, mas me chama a atenção as declarações que foram dadas depois da acariação pelos advogados de Braga Neto e de Jair Bolsonaro, bastante alinhadas, sempre dentro daquela linha de que essas defesas estão usando uma a outra como linha auxiliar de um movimento para tentar descreditar a delação, descreditar o delator, o tenente-coronel Mauro Cid. Então, me parece que, ao menos no olhar das defesas, notou-se ali elementos que podem servir a essa estratégia, embora a essência dos depoimentos esteja reafirmada, Elisa.